Vamos falar agora de função exponencial, né? No vídeo anterior, quando eu disse, né, quando eu botei aquela igualdade que o a elevado a x igual a elevado a y, então se, somente se, aí o x igual ao y, né? Então ali eu não fui extremamente formal, né? Ali nós precisávamos impor condições nessa base, né? Então essas condições nós vamos impor agora. Então uma função exponencial, aqui nesse primeiro momento que iremos falar da parte mais teórica, nós iremos raciocinar como sendo unicamente isso aqui, ó. É uma função f que vai dos reais para os reais, né, do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. É uma função nessa pegada aqui, ó. A função f de x, ela é um número elevado a x. E esse número, a base, ela tem uma condição. Essa base tem que ser maior do que zero e essa base tem que ser diferente de 1. Então esse negócio aqui, ó, é o que chamamos de condição de existência. Esse cara aqui é importantão. Se a minha base não for exatamente desse jeito, problemas matemáticos irão acontecer. Então eu vou escrever aqui, isso é a condição de existência, né? Eu digo que é a condição para que ela fique comportada, né? Condição de existência. Então, no exemplo anterior, que eu não fui muito formal, né, do nosso vídeo anterior, eu deveria ter apresentado essa condição de existência. Mas eu pensei, não, vou deixar para a função, né? Aquela igualdade, aquela que eu disse que era a nossa chave mestre, né, que era a nossa propriedade maior, aquilo ali para poder acontecer mesmo sempre, tem que ter essa condição aqui, né? Tem que ter essa condição, excluir a possibilidade do zero e tal. Então, desde que a nossa base esteja nessas condições, não seja um número negativo, não seja zero e não seja 1, então o comportamento da minha função exponencial, que nesse momento eu estou imaginando que é apenas um número elevado a uma variável, ele será muito bem definido. Né? Ele será muito bem definido. Então, como que ficaria o gráfico desse negócio aí? Então, se eu te apresento, por exemplo, uma função f de x igual a 2 elevado a x. Como é que ia ficar o desenho? Será que ela tem raiz? Onde que ela toca o eixo y? Então é isso que a gente está interessado em estudar agora. Então, eu irei apenas apresentar, né, as duas possibilidades. Nós temos duas possibilidades de gráfico. Uma é se a minha base for maior do que 1. Então, vou botar aqui. A primeira possibilidade é se a minha base for maior do que 1, a minha função ela será crescente. Tá bom? Ela será crescente. E como que fica o desenho dessa função crescente? Fica um negócio tipo assim, ó. Subindo. Show de bola? E se a minha base estiver entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. O desenho de uma função decrescente parece muito com decrescente, só que descendo assim, né? E aí é importante a gente notar algumas coisas nesses gráficos aí e fazer algumas filosofias. Então, primeira filosofia importante é onde esse gráfico corta o eixo y? Né? Vou escrever aqui um possível exemplo para esse desenho aqui, né? Um possível exemplo seria uma função f de x igual 0,2 elevado a x, né? Um possível exemplo do gráfico de cima. Então vamos fazer essa pergunta. Onde que a função corta o eixo y? Veja que se eu tenho um ponto em cima do eixo y, é porque o meu x vale zero. Então eu estou me perguntando qual é a resposta do f de zero. Que aí seria 2 elevado a zero. E você sabe muito bem quanto é que é 2 elevado a zero, né? Tem uma propriedadezinha de potência. Isso vale 1. Então significa que a função, seja crescente ou seja decrescente, ela vai encostar no 1. Né? Porque aqui se eu calculasse o f de zero, isso seria 0,2 elevado a zero, que é 1. Tá bom? Então essa é a primeira filosofia. Onde corta no eixo y, no valor 1, que é quando x vale zero, é pela propriedade de potência. O número elevado a zero é 1. Outra coisa engraçada. Se eu te perguntasse onde que essa função corta o eixo x, ou seja, qual é a raiz dessa função? Qual é o número que eu vou jogar em x para que a resposta dê zero?
Então, se a gente fosse fazer essa pergunta, a gente poderia pensar, eu não posso substituir o x por zero, né? Porque 2 elevado a zero daria 1. Se eu substituir esse x por um número negativo, por exemplo, menos 2, 2 elevado a menos 2, daria 1/4, né? Porque ficaria 1 sobre 2 ao quadrado. Estou fazendo essa conta aqui, né? Se eu substituísse por menos 2, isso seria 1/4, que é 0,25. Está se aproximando do zero. Mas qual é o número que eu ia jogar para que desse zero mesmo, né? E aí, depois de sofrer um pouco, você ia perceber que esse número não existe. Se você jogar um número negativo muito pequeno, por exemplo, se eu substituir o x por menos 1000 e calculasse 2 elevado a menos 1000, isso seria 1 sobre 2 elevado a 1000. E 1 sobre 2 elevado a 1000 ficaria um número bem pequenininho, ia ficar 0,0000000, muitas casas decimal de zero e alguma coisinha, né? Então veja que quanto mais para lá eu vou, quanto mais para a minha esquerda eu vou, esse número negativo vai ficando menor ainda, então maior fica o meu denominador, né? Quando eu for calcular 2 elevado a 1 milhão, ia ficar um número gigantesco no denominador. E quando eu pegasse 1 e dividisse para um número gigantesco, isso ia dar 0, e muitos zeros, né? Então veja que quanto mais para a esquerda eu vou, mais eu me aproximo do eixo x, né? Mais eu me aproximo da resposta zero. Mas nunca de fato encontro essa resposta. Então a gente diz que o gráfico tende a encostar no zero quando o x está indo lá para o menos infinito, mas ele nunca de fato encosta, né? Então aqui uma informação muito engraçada é, esse gráfico ele não tem raiz. Ele não existe aqui um valor definido que o gráfico encosta no eixo x. Ele se aproxima do eixo x, mas não trisca nele, né? Ele vai ficando infinitamente próximo, mas nunca encosta. Então isso aqui já é uma primeira ideiazinha, né, que você terá de limite aí, né? Quer dizer que o limite dessa função, quando o x tende ao infinito negativo, é zero. Né? O limite vai para zero, mas não de fato igual a zero, né? Então isso aqui é legal. E quando a gente tem um limite que vai para um número, quando a variável está tendendo para o infinito, a gente vai descobrir. E a gente descobre uma assíntota do gráfico, né? Por isso que a gente diz que o eixo x é uma assíntota do gráfico de 2 elevado a x. O que significa o eixo x ser uma assíntota? É que esse gráfico se aproxima infinitamente dele, mas nunca de fato encosta. Então essa é uma outra informação engraçada, ele não encosta no eixo x, tá bom? Esse gráfico aqui, ele é sempre positivo. As respostas dele sempre são positivas. Veja, o gráfico com essa forma, né? Um gráfico que tem esse formato aqui, só um número elevado a x. Se a gente pegar o gráfico e somar alguma coisa, subtrair alguma coisa, somar x, subtrair x, aí ele vai mudar, né? Mas desse jeito que nós estamos falando. Então isso é o que importa, né? No momento. A gente saber a condição de ser crescente e como fica o desenho, a condição de ser decrescente e como fica o desenho, onde corta no eixo y, que é sempre no 1, independente de ser crescente ou decrescente, e onde encosta no eixo x, que a resposta é não encosta. Tá bom? Então essas são as nossas filosofias e a condição de existência que irá ficar do nosso lado a todo sempre, né, na exponencial e logaritmo, se você chegar e estudar funções logarítmicas. Então isso aqui foi a parte teórica, né? Vamos agora no próximo vídeo falar de domínio e contradomínio desses caras aí.